Shalom, shalom, colegas do estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash, e nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Sefer Moreh HaNevuchim, o Guia dos Perplexos de Rabbeinu Moshe ben Maimon, Zecher HaTzadik HaKadosh Livracha. Nós estamos no primeiro tomo, capítulo 53. Nós havíamos iniciado esse tomo, mas nós não o concluímos, iniciado o capítulo, mas nós não o concluímos, então nós vamos tentar prosseguir hoje. Nós paramos no terceiro parágrafo e nós estávamos trabalhando algumas ideias bastante complexas ali deste parágrafo e nós vamos dar continuidade a isso hoje. Antes de mais nada, se você não é inscrito, você pode se inscrever para acompanhar as publicações do Beit Midrash. Se você desejar apoiar o nosso trabalho, você pode já começando deixando o like. E se você deseja que esse conteúdo continue a ser produzido, você precisa se tornar um apoiador do nosso projeto. Você pode escolher o meio que você faz isso, mas os links estão na descrição do vídeo, tem aqui a indicação do Apoia-se, do Vaquinha, ou diretamente pelo Pix do Beit Midrash, é isso que mantém a nossa programação. Beseder? Toda rabá aos nossos apoiadores. Então nós vamos dar início hoje a mais um estudo, seguindo o terceiro parágrafo do guia. Então nós estávamos já no terceiro. Então nós só vamos recapitular e continuar daí. Então no terceiro nós falamos, mencionaria você como exemplo a razão que, sendo uma única faculdade e não implicando pluralidade, permite ao Adam conhecer muitas artes e ciências. Pela mesma faculdade, o Adam é capaz de semear, fazer trabalhos de carpintaria, tecer, construir, estudar, adquirir conhecimento de geometria e governar um estado. Esses vários atos resultantes de uma simples faculdade, que não envolve pluralidade, são muito numerosos. Seu número, ou seja, o número de ações originadas pela razão, é quase infinito. E, portanto, compreensível como, em referência a Elohim, essas diferentes ações podem ser causadas por uma substância simples, que não inclui qualquer pluralidade ou qualquer elemento adicional. Os atributos encontrados na Escritura são ou qualificações de atos, sem qualquer referência à essência, ou indicam plenitude absoluta, mas não implicam que a essência de Elohim seja um composto de vários elementos. E aí, depois de fazer esse adendo, né, que é a partir daqui, ele diz, pois ao não admitir o termo composto, eles não rejeitam a ideia de um composto quando admitem uma substância com atributos. Então, para além do que nós elucidamos na aula anterior, o Maimônides está procurando ser o mais metódico possível para fazer uma analogia que estivesse de acordo com a cosmovisão que se tinha na antiguidade. Então nós falamos na aula anterior que as pessoas na antiguidade eles viam a realidade como constitutivos compostos daquilo que eles imaginavam que a realidade era feita. Entende? Veja, é a partir daí que eles constroem a ideia. A partir de uma definição de como a realidade funcionaria. Então, se a realidade, se pensava naquela época, era composta de fogo, ar, água, terra e água, então a combinação desses elementos, entre aspas, né, seria o resultado de tudo. Então, tudo é composto destes elementos. Ao tentar pensar isso, eles tentaram entender, então, como que a origem se encaixa, né? Se isso é uma coisa que sempre estava aí, essa composição, e aí começaram a especular em cima. Então, essa vertente de pensamento é aquela que considera que, embora a possibilidade estivesse aberta para as duas coisas, ou seja, tanto para a teoria que dizia que as coisas sempre estiveram aí, essa é a teoria de Aristóteles, tá? Que a existência ela nunca surgiu, ela sempre esteve aí. E
essa outra visão, que seria a visão tradicional judaica dos Yehudaítas, de que as coisas surgiram. Essa visão eles emprestaram dos babilônicos. Mas eles emprestaram dos babilônicos em parte. Porque os babilônicos também diziam que as coisas sempre estiveram aí. Mas os babilônicos não diziam que o mundo material, né, o que é constituído de fogo, ar, terra e água, sempre esteve aí. Que, na verdade, terra e água são elementos divinos. A própria água sendo o mais divino de todos eles, não há ritual babilônico que não envolva algum tipo de manipulação de água, ou de líquido, que seja, por causa dos deuses primordiais do pai e a mãe, do Apsu e da Tiamat, né, que são os deuses primordiais, que são mortos pelos filhos e de cujo cadáver os filhos fizeram as coisas. Certo? O mundo é feito, para os babilônicos, do cadáver de Apsu e de Tiamat. Então, por isso eles dividem as águas superiores, as águas inferiores, que é da onde os Yehudaítas vão imitar a linguagem sem fazer a referência direta aos deuses, mas simplesmente imitando a linguagem, eles já mostram o reconhecimento daqueles deuses. E aí eles criam uma nova ideia, de que a sua visão de divindade, o Elohim, que aí vai ter duas vertentes sacerdotais, fizeram pelo menos a região de Judá. Então, o Elohim é autor de Judá, certo? E aí outros deuses fizeram outro lugar, mas Elohim fez em Judá. Isso é, obviamente, só verdade na cabeça, são vozes na cabeça dos Yehudaítas, certo? Na visão israelita, não havia, até onde se sabe, uma teoria de origem de fato. Os israelitas não se preocupavam sobre como teria sido a origem do mundo, então não importa, as coisas são como são e pronto, certo? Nós estamos em Elohim, certo? E Elohim sempre é. E nós não temos acesso a como as coisas começaram. Os Yehudaítas é que pegaram o mito babilônico e inventaram que o nosso texto da criação do mundo, alguns teorizam a criação do Estado Yehudaíta, como aquilo sendo metáfora disso, ou criação do templo mesmo, como aquele mundo sendo a metáfora de Judá e do templo, com uma visão extremamente babilônica, porque você vê que o Jardim do Éden é na Babilônia, né? Por isso que ele está perto do rio Eufrates. Então, mesmo assim, ele não é uma narrativa cosmológica. Ou seja, o mito em si não está trabalhando com a ideia de tentar explicar por que as coisas existem, por que o universo existe. Aquele mito não se ocupa disso. Por isso que ele é tão vago na sua linguagem. Como você que frequenta o Beit Midrash já deve saber, mas você que é novo talvez não. Não é? O mito ele não trabalha o que seria necessário trabalhar para poder explicar o mundo. Certo? Porque você dizer assim, ele fez, ele falou e apareceu, isso aí não quer dizer nada. Isso não explica nada. E mais ainda, se você souber ler, você vai perceber que o que o Elohim ou Ivé, de acordo com as correntes sacerdotais, faz no Bereshit, não é exatamente ele mesmo criar nada. Ele manda as coisas criarem. Elohim diz às águas, enxameiem. Ele não enxameou as águas, ele mandou que as águas fizessem isso. Da mesma forma, o Elohim falou à terra que surja isso e aquilo. Foi a terra que fez. Que da terra surja isso. Foi a terra que fez, o texto diz. A terra produza. A terra foi lá e produziu. Então quem está produzindo? A terra. Não é o Elohim. O Elohim é o cara que está mandando fazer isso. Então, segundo essa visão mitológica, é como se a terra fosse um ente vivo e a água fosse um ente vivo. E o Elohim é quem manda nesses entes vivos que constituiriam o que hoje nós interpretaríamos como natureza. Então veja, mesmo essa cosmovisão, ela é totalmente diferente do que é propagada.
Porque o texto do Bereshit é propagado como se fosse uma narrativa cosmológica, como se ele estivesse falando da origem do universo. E, embora nós usamos no coloquial a palavra universo para tudo, né, tudo que existe, nesses casos nós temos que só lembrar, pode continuar usando a palavra, mas só lembrar que eles não sabiam o que era o universo. Essas pessoas que compuseram esses textos não tinham concepção de universo. Nem mesmo a concepção. Eles entendiam que havia o mundo. E o mundo não é o universo. O mundo é o mundo. Céu, terra, água e a dimensão flamejante. A abóboda. Então veja, quando Maimônides está falando aqui sobre as suas comparações com o conhecimento da realidade da época, ele está tendo em mente esta cosmologia e está apenas usando ela. Ele não está discutindo, porque não se discutia nesse ponto, no século XII, a veracidade. Isso era uma coisa que aprendia em qualquer escola. Os pouquíssimos seres humanos que tinham acesso a qualquer tipo de educação nessa época aprendiam isso. E isso era aprendido como se fosse uma tradição inquestionável. Então, não é papel do Maimônides aqui, não, mas será mesmo que é verdade? Ninguém estava perguntando se é ou se não é. O antigo pai de todos os filósofos explicou a realidade assim. Então, se você tivesse um mínimo de noção, você tinha que concordar com ele. Essa era a visão que a maioria dos grandes pensadores dessa época tiveram e continuaram tendo até o século XVI. Então não cabe a nós jogar a ciência moderna em cima de Maimônides, ou esperar que ele fale alguma coisa sobre isso. Mas cabe a nós saber o que uso ele está fazendo da alegação. Por quê? Porque ele está fazendo o uso dela. Ele não está aqui conosco dizendo assim, você que leu meu texto, deves admitir a veracidade disso. Não, ele está dizendo assim, olha, isso é o que nós pensamos nesse momento. Com isso, nós concluímos que então você deve pegar o pensamento maimonidiano, você deve trabalhar esse pensamento maimonidiano com base no conhecimento atual da realidade e verificar o que ele fez com aquilo para entender se dá para continuar fazendo isso. Esse é o ponto aqui. Então, o que ele fez com o conhecimento, aspas aí, científico do mundo naquela época? Ele pegou aquela visão toda e falou assim, bom, a pluralidade de tudo que existe nos mostra que essa pluralidade tem que ver com a constituição da matéria, com água, terra, fogo e ar misturados. Mas para que uma coisa misture outra, essa coisa que mistura tem que ser mais simples que a coisa misturada. Ou seja, você precisa de dois elementos simples para formar um plural. Você precisa de 1 mais 1 para fazer 2. Então, nesse sentido, o raciocínio do Ramban era de que era fácil perceber que a pluralidade veio da singularidade. Veja, isso ele com a visão de mundo aristotélica. Se nós pensarmos a realidade como nós conhecemos hoje, dá para afirmar a mesma coisa? Chegaríamos numa conclusão ou a mesma ou uma parecida com essa, de que com o nosso conhecimento da realidade, hoje agora com os elementos da tabela periódica e com as periodicidades da física, é possível dizer que a realidade é um composto pluralizado, que as coisas são compostas? É. Aliás, muito mais complexos do que Maimônides jamais poderia ter sonhado. Segundo ponto, é possível dizer que essa pluralidade veio de uma singularidade? Com o nosso conhecimento? Não com o dele. Com o dele, ele já raciocinava isso. Mas e com o nosso? Ou o nosso nega isso e diz, não, não é uma pluralidade, ele estava completamente equivocado. Não. O nosso conhecimento atual também aponta, independente do dele, para uma singularidade como sendo a origem de tudo que existe no universo. Então veja, é isso que nos interessa quando a gente lê Maimônides. Não o que ele está falando propriamente dito, porque o que ele está falando é parte de
de uma visão de mundo já ultrapassada. Mas o que ele está fazendo com ela? Ele está apontando para quê e dizendo que a tradição diz o quê? É isso que nos interessa, percebe? Então ele está falando que essa tradição lia a pluralidade da natureza como sendo resultado de uma singularidade. E isso tem consequências. Isso, agora sim, isso deve ter consequências de como você vê isso. Esse é o ponto de discussão entre Maimônides e todas as outras correntes. Porque as correntes tradicionais, religiosas, têm a tendência de ignorar a realidade para favorecer uma crença que eles mesmos inventaram, para não se admitir errados. Enquanto que o Maimônides diz que fazer isso é trair o princípio e o próprio caminho da tradição. Você não tem que mentir para manter uma crença, você tem que manter uma visão que esteja de acordo com a realidade. E se alguma coisa que você pensava está equivocado, você tem que jogar o que você pensava fora, porque quem manda, na verdade, é a realidade. Então ele está dizendo, se você concluiu que o Elohim é substância singular, então você não pode, depois disso, atribuir a ele vários elementos. Ou seja, vários atributos, que é isso que ele quer dizer no finalzinho, quando ele aponta dizendo assim, ó, eles não rejeitam a ideia de um composto quando admitem uma substância com atributos. Entende? Se a tradição detém que a visão que se deve ter da realidade é a visão da singularidade, então você tem que negar a composição nisso. E negar a composição nisso resulta, inevitavelmente, em negar que o Elohim tenha qualquer tipo de atributo, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de pensamento. Em outras palavras, que seja uma pessoa. Se deve negar que aquilo que se considera divino seria uma pessoa. Isso não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa é uma composição, é uma estrutura composta. E toda estrutura composta faz parte da composição geral da matéria toda. Portanto, não pode ser a origem dessa mesma matéria toda. A origem, aquilo que precede essa mesma matéria toda, não pode ter suas próprias características, sendo a característica unificadora de tudo o que existe, a composição. Tudo o que existe, não importa se neste planeta ou em outros, é uma estrutura composta de átomos, moléculas, tecidos, órgãos, membros, seja o que for. Não importa o bicho que nós encontremos no espaço infinito um dia, ele será um composto de alguma coisa. Porque se ele não for, ele não será um bicho, não será um animal, não será detectável, portanto, por nenhum meio e por nenhuma forma. Porque todos os aparatos de detecção que nós desenvolvemos em nós mesmos e nós desenvolvemos através da ciência são aparatos que detectam compostos. Por que existem algumas partículas que são extremamente difíceis de serem detectadas? Porque elas não interagem com nada. Esse, por exemplo, é o mistério que está por trás dessa palavra que a ciência usa agora, chamada matéria escura. Isso é só um jargão científico para alguma coisa que nós não sabemos o que é. Não é uma coisa que se sabe, porque tem muito canal na internet falando de matéria escura como se fosse algo que se sabe o que é. Não se sabe o que é nem matéria escura, nem energia escura. Por que é chamada escura? Porque não interage com nada nem com a luz. Mas se não interage com nada nem com a luz, então como é que se sabe que esse troço seria verdade mesmo? Porque ele seria a única coisa que explica as galáxias estarem se distanciando uma das outras na velocidade que estão fazendo isso, que é acelerando. Existe alguma coisa que não se sabe o que é, que está acelerando a expansão do universo.
E o que está dentro do universo, toda a sua estrutura física, toda a sua composição, não explica isso daí. Então tem alguma outra coisa que não foi detectada, que não tem como, aparentemente, detectar. Pelo menos com os instrumentos que nós temos até agora. Mas é inevitável deduzir que isso está lá. É inevitável deduzir isso. Porque dá para ver os efeitos. Mas você não consegue achar o troço. Então chama matéria escura. Não se sabe o que é. Percebeu? Então você admite a realidade de algo que você não tem nenhum meio de detectar, porque você tem uma realidade estabelecida que indica que aquilo lá é aquilo lá, mas você não consegue chegar naquilo lá. Você percebe que não é preciso fazer esforço nenhum para notar que é assim que o Elohim é visto na tradição? É uma coisa que você não tem acesso. Mas como toda composição, ela mostra fazer sempre o caminho da simplicidade para a complexidade. Se você voltasse no começo de tudo, você chegaria numa simplicidade absoluta? O único esforço que o Maimônides fez na sua obra foi tentar elucubrar e convidar seus alunos a pensar sobre até que ponto iria essa simplicidade absoluta. E ele não quer aqui meias palavras, ele quer que a pessoa compreenda que a simplicidade absoluta é a plenitude absoluta. E que isso, essa coisa, ela não é um composto de absolutamente nada. Veja, o que ele está dizendo é que Elohim não é algo, não é um objeto, não é uma entidade, não é nada estrutural. É isso que não podemos detectar, tal qual a matéria escura e a energia escura, mas que por causa disso a pluralidade acontece. É uma coisa que empurra, mas essa coisa que empurra não tem as características do que é empurrado. É uma coisa que dá princípio a algo, mas isso que dá princípio a algo não tem as características daquilo que teve princípio. Portanto, não tem as características materiais, qualquer que seja. Mas que é inevitável pensar na coisa. Porque os efeitos, que no caso seria a pluralidade, haver algo em vez de nada, estão aí. E porque você tem o algo em vez de nada e não tem nenhuma obrigação de ter algo em vez de nada, você tem uma evidência indicando, uma evidência indireta, indicando que tem algo empurrando a coisa. Então Maimônides está falando para os seus discípulos. É isso que nós queremos dizer com Elohim. Isso é o que nós reconhecemos como Elohim. Mas veja, isso incomoda apenas o fanatismo da religião. Porque isso quebra a narrativa de ter o controle sobre a teoria do Deus. A religião arrogantemente alega saber dizer o que o Deus quer, o que o Deus não quer, o que o Deus gosta, o que o Deus não gosta, o que o Deus faz, o que o Deus não faz. Mas o que o Maimônides está ensinando implica que absolutamente ninguém tem essa informação ou acesso. Ninguém poderia, portanto, estar afirmando isso. Sem mentir. Mentindo pode, como sinagogas e igrejas fazem. Mas sem mentir, não tem como. Percebe? Então, a negação dos atributos é muito mais do que simplesmente você aperfeiçoar uma teoria que você tem na sua cabeça. Porque, para fins da vida, não faz diferença o que você pensa. Internamente. Só afeta você. Claro, deixa uma pessoa com uma teoria absurda sobre isso, vive um delírio, prejudica a si mesma. E a longo prazo, no contexto da coletividade social, prejudica outras pessoas também. Mas eu estou dizendo assim, não afeta a realidade propriamente dita. Mesmo que uma sociedade inteira enlouqueça, esses seres humanos viverão, morrerão e desaparecerão. A realidade propriamente dita, os bilhões de anos que o universo tem,
vão cobrir de areia toda essa loucura. Então, meio que não faz diferença. Então, vamos continuar no nosso texto. Ainda resta uma dificuldade que os levou a esse erro e que vou mencionar agora. Aqueles que afirmam a existência dos atributos não baseiam sua opinião na variedade das ações de Elohim. Eles dizem que é verdade que uma substância pode ser a fonte de vários efeitos, mas seus atributos essenciais não poderiam ser qualificações de suas ações, porque seria impossível imaginar que o Criador criou a si mesmo. Então veja, ele está tentando mostrar o absurdo do argumento contrário. Vamos começar do final. Seria impossível imaginar que o Criador criou a si mesmo? Veja, o que ele está dizendo ali é, se você pensa o Criador como pessoa, como um corpo, é impossível imaginar que um corpo fez a si mesmo? Sim, porque um corpo é um composto. E antes de ser composto, não é corpo. Não sendo corpo antes de ser composto, não poderia compor a si mesmo, porque não era corpo para ser composto. Certo? Era só elementos separados. Daí, depois que houve a primeira composição, formou-se um corpo. Tendo se formado um corpo, agora se pode fazer outros corpos com um corpo. É assim que uma célula se divide. Mas para você dividir uma célula se dividir sozinha, precisa ter uma célula. E essa célula é feita de quê? De substâncias químicas que nenhuma delas independentemente tem nenhum tipo de vontade. Então é preciso uma organização aleatória, extremamente simples e que sofra mutações, que vai se tornando complexa até chegar no ponto de que ela consiga multiplicar-se. Esse processo de uma coisa ser matéria química ao processo da coisa multiplicar-se é ainda um mistério. Ninguém sabe como isso teria ocorrido, como a vida teria ocorrido. Certo? Mas em algum momento na história da realidade, um conglomerado químico tornou-se uma coisa replicante. Que momento foi esse, nós não sabemos. Nós sabemos mais ou menos quando que isso teria acontecido, mais ou menos. Mas isso, estimativas, né? A vida unicelular teria surgido no fundo do oceano, possivelmente. Outros dizem que teria vindo de um meteoro, enfim, certo? A gente não precisa entrar nisso aqui. A questão para nós é, aquilo que deu origem a si? Não. Não deu origem a si. Precisa de uma coisa prévia que dê condições para que aquilo surja. Mas isso é, se você pensa na origem, composta. Quando você pensa na origem singular, a premissa não faz sentido. A premissa é, seria impossível imaginar que o Criador criou a si mesmo? Se o Criador é singularidade, sim, isso seria possível imaginar. Por quê? Porque a singularidade não é sujeita à composição. Não sendo a singularidade sujeita à composição, não existe nenhuma regra que limite a singularidade. Você entende? E nós não teríamos como distinguir. Não faz diferença para nós se a singularidade deu origem a si ou se a singularidade sempre esteve aí. Do ponto de vista de nós compostos, não faz a menor diferença, nós não temos nem como chegar nisso. Entende? Porque nós não temos acesso à singularidade sequer. Nós deduzimos a singularidade. Nós concluímos que a singularidade é a origem de tudo. Mas nós não temos acesso a isso. Nós não temos meios de detectar isso. Entende o ponto? Então, eles estão falando que aqueles que afirmam a existência dos atributos não baseiam sua opinião na variedade de ações. O que o Maimônides quer apontar aqui? Eles não baseiam sua opinião em observações da realidade, que é o que se deveria fazer.
para você ter qualquer tipo de ideia sobre qualquer coisa, você deve se basear na materialidade, não nas vozes da sua cabeça. Em outras palavras, não na imaginação. Veja, Maimônides está dizendo, por que nós temos opiniões sobre o que seria a origem, o Elohim? Porque nós concluímos o que falamos observando a realidade. É por isso que nós dizemos que tem que ter isso aí. Por quê? Porque olhando e tentando entender a natureza, concluímos isso. Então qual é o nosso ponto de partida para isso? A natureza, a realidade. Se o conhecimento da natureza aperfeiçoar, a teoria que temos sobre isso também vai junto se aperfeiçoar. Ela vai se modificar, ela pode ficar totalmente parecida com a primeira ideia que tivemos, mas sempre a materialidade será o nosso guia. Em outras palavras, a realidade é o barômetro da verdade. Então ele diz, aqueles que afirmam a existência dos atributos não se baseiam na realidade. Eles não se baseiam na variedade de ações do Elohim, ou seja, no que é visto na natureza. Eles dizem que é verdade que uma substância pode ter fontes, ou seja, eles admitem, até porque não podem negar. Mas seus atributos essenciais não poderiam ser qualificações porque é impossível imaginar que o Criador criou a si mesmo. Veja, isso não faz nenhum sentido, essa ideia e conclusão. Não tem que ver os atributos essenciais com a ideia de ser impossível que o Criador criou a si mesmo, porque os atributos essenciais pressupostos nunca foram demonstrados. Eles são uma crença, eles são uma ideia. Você não pode falar de essência de algo que não tem essa essência. Ou que você não sabe dessa essência, ou que você não pode demonstrar essa essência. Se a única essência que é possível cogitar em Elohim é a da própria singularidade. Ele não tem múltiplas essências, porque essa coisa que deu origem a tudo não é algo múltiplo. Percebeu? Então é por isso que a fonte de vários efeitos, mas seus atributos quais? A singularidade não possui, até onde se pode concluir, múltiplos atributos. Para você afirmar que sim, você tem que trazer e mostrar quais atributos são esses. Ou seja, você teria que conseguir a proeza de demonstrar que a divindade é um ser físico. Como você vai fazer isso? É basicamente o que o cristianismo tenta propor na sua teoria. Olha, tem um homem ali, ele é um Deus na pessoa. Como que você demonstra isso? Olha, ele pegou água e fez virar vinho. Tá, mas isso é ilusionismo. Do que você está me falando? Como que isso afeta o que eu estou pensando aqui? Nós estamos falando de origem do mundo. E você vem com truque de mágica? Olha, ele pegou o pão e fez virar dois. Mas quem garante que isso é isso mesmo? Tem uma coisa que poderia, pelo menos, trazer isso à discussão. Se quem segue ele pudesse fazer a mesma coisa. Tem algum caso? Sem fraude? Sem mentira? Tem algum caso? De alguém com poderes? Não tem, certo? Então, enquanto não tem, qual é o nome disso? Fraude. Então pega fraude, joga no lixo, voltamos aqui para a discussão séria. Como é que você vai demonstrar que a divindade seria uma pessoa física? Até onde nós sabemos, não tem como fazer isso. Porque tudo que é físico é composto, tudo que é composto é limitado, e tudo que é limitado não pode ser isso. Que a origem de toda composição não poderia ser a própria composição, mas algo que precede a composição e que não tem, portanto, as características de composição. Singularidade. Se singularidade é a origem e não a composição, então não tem como uma pessoa ser a origem. Não interessa que pessoa. Certo? Então, esse é o ponto que ele quer demonstrar, e aí ele prossegue. Eles divergem em relação aos chamados atributos essenciais. Vozes na cabeça. Né? Refiro-me ao número deles.
de acordo com o texto da Escritura que cada um segue. Por quê? Porque cada um inventa uma história disso daí. O místico inventa, o racídico inventa, o louco lá faz uma nova interpretação. O que eles têm em comum é a loucura. É vozes na cabeça, eles escutam vozes na cabeça. Mas ninguém demonstra nada do que diz. Então, enumerarei aqueles sobre os quais todos concordam, e cujo conhecimento eles acreditam, não é um conhecimento, eles acreditam ter derivado do raciocínio. Por quê? Porque essa gente usa tão mal o raciocínio que eles nem conseguem definir se uma coisa é conclusão lógica ou crença. O cara não consegue saber a diferença entre as duas coisas. E é preciso saber essa diferença. Você precisa saber se o pensamento que você está nutrindo é uma conclusão que você tirou baseada em coisas que você conhece ou se é algo que você acredita. Se você acredita, isso não é um conhecimento. Isso é vozes na sua cabeça. Isso é imaginação. E, portanto, não tem nada a ver com a realidade ou com o que nos interessa. E, consequentemente, não deveria interessar você tanto assim. Mas ele prossegue. Eles acreditam ter derivado o raciocínio, não de algumas palavras dos profetas, a saber, os seguintes quatro. Vida, poder, sabedoria e vontade. Então veja, eles acham que o divino teria os atributos de vida, lembrando a concepção de vida da época, que não é a que estão falando por aí hoje, mas a gente já vai falar sobre isso. Vida, poder, sabedoria e vontade. Então, vida. Vida, na Bíblia hebraica e no pensamento rabínico, é sinônimo de movimento. Isso é que é vida. Eles achavam que a esfera que tinha a lua e o sol e as estrelas incrustados nela movem-se porque estão vivos. As estrelas movem-se porque estão vivas. Por isso as visões da carroça, viu uma lá, ele tinha olhos. Ou seja, ele sabia das coisas, ele está vivo. O que ele está falando ali? Estrelas. Estrelas, constelações. É disso que ele está falando. Era a visão, a gente pode chamar de visão cosmológica deles. O Elohim estava em cima das rodas, dos Ofanim. As rodas são as esferas, que tem as estrelas e a lua e tal. São visões cosmológicas equivocadas, evidentemente. O que eles querem dizer com vida? O que eles querem dizer com essas imagens? Eles querem dizer que as coisas estão vivas. É isso que eles querem dizer. Tudo que tem movimento está vivo para essa gente. Então, olha só. Poder. Poder para eles é a capacidade de limitar alguma coisa. De ter circunscrição. Começa aqui e acaba aqui. Isso é poder para eles. Então, para eles, o Elohim tem o poder, porque ele determina quanto tempo uma coisa dura, por exemplo. Quanto tempo uma pessoa vive. Porque eles não sabiam como que tudo funciona. Mas mesmo isso é uma complexidade tão grande de fatores que determina o quanto uma pessoa vai viver, que até hoje a gente também a gente tem uma média disso, né? A gente não sabe. Sabedoria. Sabedoria, eles querem se referir ao funcionamento da natureza. Sabedoria não é religioso falando porcaria, destilando as crenças, o preconceito dele. Isso não é sabedoria. Sabedoria não é nada do que eu estou dizendo aqui, explicando o livro e discutindo com você sobre as ideias do livro. Isso não é sabedoria. Sabedoria é a arte de viver. Nós já falamos isso antes. Sabedoria é a capacidade de sobreviver e se adaptar ao que acontece, de lidar com o momento presente, de aceitar a realidade como ela é. Em outras palavras, sabedoria é a mesma coisa que maturidade. Então, quando a palavra sabedoria é aplicada ao divino, tem que ver com o funcionamento da natureza, como era visto por eles. E muitas pessoas ainda veem até hoje, né, a sabedoria da natureza, ou seja, como as coisas evoluíram, de modo que elas se encaixam, elas inclusive ultrapassam
o nosso conhecimento. Quando nós destruímos um bioma na nossa estupidez civilizacional, por exemplo, nós não levamos em conta o desequilíbrio que nós causamos no restante do bioma. Nós causamos a nossa própria morte. Ou, em outras palavras, nós derrubamos as árvores e reclamamos do calor. O que nos falta? Sabedoria. Nós não sabemos lidar com a realidade. Entendeu? Então, o Elohim, como é autor da natureza, ele é a fonte da sabedoria. Porque a natureza, quando ela não é afetada, ela funciona para os animais nela adaptados. Percebe? Então isso que eles estão chamando de sabedoria. Não confunda nunca isso com discurso de gente religiosa, com pregação, com crenças que o cara tem. Nada daquilo é sabedoria. Aquilo ali é coisa de hospício. Não sabedoria. Não ofenda ou não deturpe ou não cuspa na palavra sabedoria. Nunca chame um discurso de religião de sabedoria. Não há nenhum discurso de religião que contenha nada de sabedoria. Tem mais sabedoria numa aula de física e química do que em qualquer discurso de religião. Porque sabedoria tem que ver com a natureza. E quanto mais conhecimento você tiver para ajudar você a viver melhor e se adaptar na natureza, mais sabedoria você vai ter. Entende? Sabedoria tem uma coisa, tem que ver com sobrevivência e com adaptação a ela e com natureza, nunca com crença religiosa. E vontade. Vontade é o que eles definiam quando eles descreviam as esferas. Eles notaram que algumas esferas vão sempre numa mesma direção, certo? Então eles acham que tem alguma coisa controlando essa esfera. Mas tem outras esferas, que são os planetas, que vão e depois voltam, e depois vão e depois voltam. Essa mudança de direção era o que eles entendiam como vontade. A capacidade de controlar o seu próprio curso. Autodeterminação, se você assim preferir. Então eles achavam, dentro da sua cosmovisão, que a natureza ela tem uma autodeterminação. Por quê? Porque eles acham que, olha, quando vem um império e derruba árvores e faz coisas, aí depois a natureza vem uma enchente, vem não sei o quê, e aí mata as pessoas. Então isso foram os deuses que puniram as pessoas porque eles foram lá e fizeram o que não devia. Entende isso? Eles entendiam que, embora fosse muito difícil de ler, nós teríamos que nos esforçar para aprender a ler a natureza. Porque essas coisas não seriam à toa. Elas aconteceriam porque há uma vontade, ou seja, um desejo de que as coisas sejam de uma determinada maneira, e toda vez que você vai contra isso, você vai levar na cabeça. Por que é importante explicar isso? Porque hoje em dia, em quase todas as vertentes da nossa religião, se fala da loucura de que a vontade do Deus é você rezar, a vontade do Deus é você andar fantasiado, se juntar lá com os racistas ou com os fascistas lá os sionistas, ou você apoiar genocídio, é a vontade do Deus que mate não sei quem, é a vontade do Deus. Gente, a vontade do Deus só tem que ver com a natureza. Nunca teve que ver com mais nada. Nunca teve que ver com aderência a nenhuma religião e nenhuma estupidez, e nem nenhuma crença, e nem nenhuma opinião. É uma adaptação ao que acontece na natureza, é o entender e se esforçar para ler a natureza, ler o que acontece na natureza. Então vamos lá. Só fizemos esse adendo porque esses conceitos são populares. Eles acreditam, não sabem, eles acreditam que essas são quatro coisas diferentes e perfeições que não podem, de modo algum, estar ausentes do Criador. E que essas não podem ser qualificações de suas ações. Essa é a opinião deles. Por que ele enfatiza? Essa é a opinião deles. Porque esse argumento aqui construído é, no mínimo, alienado. No mínimo, idiotizado. Não pode ter o Deus a menos que ele tenha vida, poder, sabedoria e vontade. Mas quem é você para determinar isso? Zé das Couves. Quem é você para determinar o que a origem do mundo pode ter ou deixar de ter? Percebe a arrogância de toda pessoa religiosa? Não só a arrogância, a própria estupidez dessa pessoa.
Ele impôs um limite, baseado no quê? Vozes na sua cabeça. Tipo, se não for assim, eu não quero. Mas quem está querendo que você queira alguma coisa? Quem se importa com o que você acha? Então, vida, poder, sabedoria e vontade são coisas que nós valorizamos. Nós queremos determinar, nós queremos limitar, nós queremos nos adaptar e nós queremos interagir. Só que a origem, como é uma origem da unicidade, da singularidade, o que isso teria que ver com vida, por exemplo? Nada. Nem na concepção deles antiga, nem na nossa. Vida, para eles, é o movimento das esferas. Vida, para nós, é um processo biológico extremamente complexo, onde organismos se tornam autorreplicantes, para usar uma de milhares de possíveis definições disso. Em qualquer que seja o caso, na visão antiga e antiquada deles, ou na nossa, mas de acordo com a realidade, a origem singular não pode receber ou ter o atributo de vida. Percebe? Porque a singularidade não pode conter o conceito de movimento. Não é uma coisa que se move, é uma coisa que faz o movimento, então ele mesmo não move. E não é um organismo autorreplicante, como, por exemplo, inventou o cristianismo. Certo? É uma célula que vira 2, depois vira 3 e depois vira quantos? Certo? Não tem por que você atribuir a isso, a singularidade, poder. Porque, veja, o poder limitador, que é o poder de você determinar até onde uma coisa vai, é estabelecido pela estrutura da própria realidade. Não é que a singularidade está afetando. A singularidade deu início ao processo da pluralidade. A pluralidade se auto-organiza. Então, o poder está na própria natureza, se autorregulando. É a natureza, são os condicionamentos físicos, é a gravidade do planeta que determina aonde a água fica e para onde que ela vai. Veja, é todo um efeito da força gravitacional do planeta, da força gravitacional do Sol sobre a Terra e sobre a Lua, que determinam o posicionamento das águas e o giro do planeta no seu ângulo específico, que determina sistemas físicos aqui, como que a pressão vai funcionar aqui. É o campo elétrico do planeta que determina o planeta vai reter calor, a vontade que o Elohim tem. A vontade de empurrar a existência, de manter a existência existindo. Essa é só a única vontade. Se é para ter alguma vontade, só cabe essa. Porque, do outro modo, qual a outra vontade? Vontade do animal pressupõe necessidade. Qual necessidade teria a singularidade? Nenhuma. Então veja, a concepção religiosa do divino é pobre, é infantil, é incongruente, é inconsequente, é irrefletida, ou seja, é estúpida, é idiota. Por que é mantida? Porque ela serve para manipular pessoas. Não porque ela tenha um fio de nexo em nada que se diga. E isto vem de um texto fundamental do judaísmo. Não vem de um louco que escuta vozes na cabeça. Vem de uma pessoa que era realmente estudiosa do negócio. Esse é o contraste que você tem que fazer. Você vai dar ouvidos a pessoas que seguem vozes na sua cabeça, ou você vai dar ouvido a quem estuda. Faça o que você quiser. Mas eu recomendo esse caminho aqui, né? Então vamos lá. Mas você deve saber que sabedoria e vida, em referência a Elohim, não são diferentes uma da outra. Pois, em todos os seres que são conscientes de si, vida e sabedoria são a mesma coisa. Isto é, se por sabedoria entendermos a consciência. Esse é um ponto alto do texto, tá? Esse é o tipo de texto que você tem que parar a leitura. Parar e ficar nele.
Nem que seja vários dias. Estou falando sério. As pessoas não leem assim, né? Elas leem corrido. Por isso não entendem nada do que o Maimonides fala. Porque, veja, você tem que parar. Agora é ponto de parar a leitura. Você deve saber, ele começou dizendo, Vasher Tideuhu, que Inyana Chokhmah, vamos devagar. Vasher Tideuhu, que Inyana Chokhmah, Bo, Itbarach, o Kainyana Hain. Então você tem que saber, não crer, não pensar. Então, a gente já começa aí. O que é saber? Já falamos isso aqui, mas como estamos no assunto, vamos repetir pela bilionésima vez. Porque eu acho que já chegou nisso em todos esses anos. Né? Saber apenas experimentar. Sabedoria, conhecimento é experiência, maturidade. Maturidade não é um objeto que você tem e guarda na gaveta. Maturidade vem da sua experiência de vida. Certo? É óbvio isso. Eu imagino. Se você já tem idade. Né? Então, quando ele diz que você deve saber, ele está dizendo que você deve experimentar isso que ele está falando. Agora atenção. Você deve saber o quê? Que sabedoria e vida, em referência a Elohim, não são diferentes um do outro. Isso é muito importante. Porque, veja só, se sabedoria e vida não são diferentes, então isso significa que são a mesma coisa. Mas como assim? A maturidade e a vida é a mesma coisa. Então, nós temos a tendência de mistificar a vida. Vida, isso é meu café. Vida como sendo esse espaço entre o nascimento e a morte. Tá? Isso é vida. O que nós falamos que sabedoria era? Maturidade. Capacidade de se adaptar ao mundo, à realidade, aceitar a realidade. Certo? Por que isso é importante? Porque isso te mantém vivo. Então, sabedoria e vida são a mesma coisa. O espaço entre o nascimento e a morte e a maturidade necessária para se manter nesse espaço entre o nascimento e a morte são a mesma coisa. Então ele fala, em referência ao Elohim, isso é a mesma coisa. Agora atenção, Elohim para Maimônides não é a entidade dos loucos que escutam vozes na cabeça. Não é isso. Nunca leia Elohim, dito por Maimônides, como se fosse o que os loucos dizem. Senão você não entende o que ele está falando. Ele fala de Elohim conforme ele explica Elohim. Não conforme os loucos dizem. Então veja o que ele está dizendo. Essas coisas são a mesma coisa em Elohim. Pois em todos os seres que são conscientes de si, em todos os seres que são conscientes de si. Como assim? Em todos nós. Todos os seres conscientes de si inclui todos nós. Ou não inclui? Inclui. Então veja. Pois, em todos os seres que são conscientes de si, vida e sabedoria são a mesma coisa. Então, se vida e sabedoria é a mesma coisa em Elohim, porque em todos os seres conscientes de si, vida e sabedoria é a mesma coisa, então vida e sabedoria é a mesma coisa em nós. Mas espera, se vida e sabedoria é a mesma coisa em Elohim e vida e sabedoria é a mesma coisa em nós, então há um Elohim em nós. Onde está o Elohim em nós? Ele conclui, isto é, se por sabedoria, que é a mesma coisa que vida, ele acabou de explicar, entendermos a consciência. Em outras palavras, Elohim é a consciência.
Pare por um momento para contemplar isso. Por isso que ele diz, Vasher Tedeu. Isso é uma coisa que você deve saber. Que Inyan HaChokhmah bo Yitbarach u ke'inyan HaChaim. להיות כל המשיג עצמו חי וחכם בעניין אחד. זה שנצטה בחוכמה השגעת עצמו. Então veja, vida, sabedoria, Elohim, consciência, são todas palavras diferentes da exata mesma coisa. Vida e sabedoria são a mesma coisa. Sabedoria é a mesma coisa que consciência. Então, é nesse e apenas nesse sentido que o Adam é semelhança do Elohim. Percebeu? O Adam não é o pensamento que ele tem. O Adam é a consciência que ele é. O Adam não é a crença que ele tem. O Adam é a consciência que ele é. O Adam não é a religião que ele tem, a nacionalidade que ele tem. Se a pessoa for racista, não é a raça que ele tem, né? Para os racistas que podem, por acaso, cair aqui no canal. Você é apenas consciência e mais nada. E consciência é a mesma coisa que Elohim. Então veja, isso tem impacto profundo porque você não pode buscar fora o que está dentro. Você não pode esperar que alguém te dê o que você já tem. Você não pode buscar o que já está aí. Sabe isso? Buscar o Deus, vou buscar o Deus. Buscar onde? Você não pode esperar que alguém te coloque em contato com você. Mas atenção, você não é o conglomerado de pensamentos. Você é a consciência. E Elohim é isso. E não há nada que não seja isso, na verdade. Então veja. Além disso, o sujeito e o objeto dessa consciência, ou seja, aquilo que ela observa, atenção a isso, tá? O sujeito e o objeto dessa consciência. Quem é o sujeito da consciência? O que você chama de eu. Seus pensamentos. Se eu perguntar para você, quem é você? Você vai falar, eu sou fulano, trabalho com isso, vivo disso, meu nome é tal, meu sobrenome é tal, sou da família tal. Não é isso? Então, isso é o sujeito da consciência. Isso não é você. Isso é uma história que te contaram. Você é isso que precedia essas histórias. Você é isso que é capaz de, inclusive, ver, observar essas histórias. Então, o sujeito e o objeto dessa consciência são indubitavelmente idênticos em relação ao Elohim. Qual é a semelhança entre sujeito e objeto? Os dois são delirantes. Os dois são falsos. Os dois são composições. Os dois são idênticos em relação ao Elohim. Em relação à consciência, o que é o pensamento? Um fantasma. Um delírio. Uma ilusão. O pensamento e a sua estrutura são ilusórios. O eu, a sua historinha na cabeça,
é uma ilusão sua, que foi implantada em você por outros seres humanos igualmente iludidos. Nenhum de nós tem culpa, mas todos temos responsabilidade. Então, o sujeito e o objeto são a mesma coisa. O eu, a percepção de eu, e a imaginação e os pensamentos, tudo isso faz parte de um mesmo delírio. Em relação ao Elohim, são a mesma coisa. Entende? É como você querer diferenciar falso do mentiroso. São duas palavras para a mesma coisa. Pois, segundo a nossa opinião, não é composto de um elemento que apreende e outro que não apreende. Não é como o Adam, que é uma combinação de nefesh consciente e um corpo inconsciente. Se, portanto, por sabedoria entendermos a faculdade de consciência de si, e ele já explicou antes que sabedoria é a mesma coisa que vida e que isso é a mesma coisa que Elohim. Sabedoria e vida são uma e a mesma coisa. Logo, é a mesma coisa que Elohim. No entanto, eles não falam de sabedoria nesse sentido, mas de seu poder de aprender suas criaturas. Em outras palavras, eles falam de sabedoria como se fosse pensamento. Esse é o bloqueio dos lunáticos, de toda a ortodoxia, de todos os seus representantes. Em outras palavras, como todos os fanáticos cristãos, os fanáticos do judaísmo também prestam culto ao fruto da própria imaginação. Prestam culto aos próprios pensamentos. E, portanto, não conseguem compreender isso que o Rambam explica. Porque eles não entendem o que a palavra sabedoria quer dizer. Que isso é sinônimo do Elohim. E, portanto, não é uma entidade. Porque isso é sinônimo de vida também. E que a única coisa concreta que diz respeito a isso é a consciência. E a consciência não é algo que você tem. A consciência é algo que você é. O que você tem são vozes na sua cabeça. Pensamentos, crenças, ideias, opiniões. O observador disso tudo é que é o Elohim. Não aquilo que é observado. Então, quando ele diz que eles não falam da sabedoria nesse sentido, eles não fazem isso porque não são capazes de fazer isso. Porque ninguém na insanidade pode compreender isso. Porque compreensão é experimentação. E enquanto você nutre uma imagem mental de si mesmo, com crenças e opiniões, você está, por isso mesmo, impedido de ter essa experiência. Não é alguém de fora que impede. É a própria loucura que impede. Uma loucura que é nutrida por você todo o tempo em que você coloca o pensamento como guia da tua experiência. E não busca o contato com a consciência, que é o que você é de fato. E que é o que o Elohim é. Porque não há nada no mundo real que seja remotamente anexo ou semelhança ao Elohim, a não ser a consciência que somos. Porque você não pode confundir consciência com estado de vigília. O estado de estar acordado. Não é isso. É o fenômeno da capacidade que temos de testemunhar a realidade em torno de nós.
incluindo, como Maimônides já falou antes, a capacidade de perceber o sujeito e o objeto. Ou seja, a capacidade de perceber em si mesmo os próprios pensamentos e, consequentemente, a ilusão do eu, que é criada a partir desses pensamentos. Então veja, não adianta buscar isso, porque isso está em nós mesmos, porque é o que somos. Então, essa relação do sujeito e do objeto e a percepção da consciência disso requer apenas atenção. Esse é o único requerimento. Atenção. Como a pessoa iludida, que é a pessoa que crê em qualquer coisa, mas que presta culto para esses pensamentos, crenças e opiniões, essa é a pessoa iludida, essa é a pessoa insana. Como essa pessoa recobra a sanidade? Ela recobra a sanidade voltando a sua atenção para dentro. Porque a insanidade consiste em viver com a sua atenção para fora, para as crenças, para as opiniões, para os delírios mentais, correr atrás de pensamentos. Voltar-se para dentro é voltar-se para a percepção de si, para exercitar mesmo, na prática, não na teoria, a capacidade de observar o que está acontecendo por dentro. Controlar o que está acontecendo. Estar presente em si mesmo, percebendo os pensamentos e os testemunhando. Passando então a decidir quais desses pensamentos vão se materializar. Porque enquanto a pessoa se confunde com pensamentos, ela é escrava deles. O que você pensa, você acha que é o que você é. Você precisa, para se livrar disso, descobrir quem você é de fato. Você não é nenhum pensamento que você tenha. Você é isso que consegue observar esses pensamentos acontecendo. Então se deve investigar isso. Você deve experimentar isso. Como é ser você? Não as crenças que você tem. Você. Não a história do eu. Você. Antes desse eu. Então, por isso eu disse que esse é o tipo de leitura que nos convida a parar. Não? Sétimo parágrafo. Não há dúvida de que poder e vontade não existem no Criador em referência a si. Veja, isso é uma obviedade. Os escravos do pensamento não têm a menor condição de entender isso. De que dizer que o Deus tem poder e que tem vontade é um absurdo completo. É como confundir pensamento com consciência. Então veja, não há dúvida de que poder e vontade não existem na origem das coisas em referência a si. Pois ele não pode ter poder ou vontade em relação a si. Não podemos imaginar tal coisa. Por que não? Porque isso não faz sentido. Porque isso é sem nexo. Porque isso é incongruente, porque isso é estúpido. Porque dizer uma coisa dessa é fazer papel de idiota. A singularidade não tem poder e nem vontade, porque não é um animal ou uma estrutura material. A singularidade não limita, pelo contrário, provoca a multiplicidade.
Isso não é limitar, isso é expandir. Olha a realidade, o universo está se limitando ou está se expandindo? Ele está se expandindo. Então veja, essa coisa está segurando ou está empurrando? Está empurrando. Então se a coisa está empurrando, então como que ele tem poder? Porque o poder é segurar, não é empurrar. Entende? Quando a Bíblia hebraica fala de poder, ela fala da capacidade de ser mugbal, limitador. Então, quando ela fala isso em relação ao Elohim, não é literalmente isso. Não pode ser. Percebeu? Porque o que limita realmente o mundo material é a materialidade. E vontade não se aplica à singularidade, porque só animais têm vontade. O Elohim não tem vontade que você siga nenhuma religião, que você acredite em nada, que você reze, que você se fantasie, que você seja racista, ou que você continue sendo um imbecil. Ou seja, uma pessoa iludida e prestando culto aos próprios pensamentos. Não há essa vontade no Elohim, porque ele não tem nenhuma vontade. Percebe isso? Então veja, é incongruente, é uma loucura dizer tal coisa. Não podemos imaginar tal coisa. Eles consideram esses atributos como diferentes relações entre Elohim e suas criaturas, significando que ele tem poder ao criar coisas. Veja, esse pensamento parte de um pressuposto equivocado. Qual o pensamento? Que o Elohim mostra o poder dele ao criar coisas. Eu já vi muito religioso pagando de inteligentinho falando isso. E é um equívoco que todos nós que estudamos em Yeshiva cometemos. Todos nós. Por quê? Porque a ideia é a demonstração, o melhor que eles conseguem explicar sobre o Elohim ter poder de fazer coisas é tentar explicar ele como dono de alguma fábrica que fabrica coisas. Mas não é assim que a realidade se desdobrou. Mesmo no pensamento aristotélico. O pensamento aristotélico não partia do pressuposto, note isso, que as coisas surgiram assim, ó, magicamente. Se você estudar o pensamento de Aristóteles ou dar ouvido a professores dedicados a isso, Aristóteles não dizia que os animais surgiram assim. Porque Aristóteles tinha um problema com a questão seguinte, olha, se tal animal come tal coisa, então esse animal não pode ter vindo primeiro do que a coisa que o sustenta. Então, para Aristóteles já era óbvio, olha, se essa ave só se alimenta dessa fruta, então houve um tempo em que essa ave não existia, só essa fruta. E essa ave, quando surgiu, passou a se alimentar dessa árvore que existia. E então, quando essa árvore existia sem aquela... Quando essa árvore existia sem aquela ave, qual era a função dessa árvore antes? E aí ele via, não, mas tem um outro animal que também se alimenta. Então, esse animal também precisa. E qual teria vindo primeiro? Esse animal ou aquele animal que se alimenta dessa árvore? Não, mas esse animal ainda se alimenta dessa árvore também daquela. Então pode ter havido um momento em que essa árvore não existia de maneira nenhuma, só aquela. O que torna impossível aquela árvore ter existido, só aquele animal existia. O Aristóteles tentava fazer essas concatenações para explicar que a origem de tudo no mundo pode ter começado de uma forma muito simples, embora a gente não saiba como. Ou que a vida pode ter sido muito mais simples antes, mesmo que tudo tenha existido sempre. Mas existiu um momento que tudo era muito simples e as coisas foram ficando mais complicadas. Percebe? Esse é o ponto para ele. Do nosso ponto de vista da biologia, isso ainda é mais evidente. Certo? Nenhum animal, nós inclusos, nenhum animal foi criado. Nenhum. Animais são seres vivos que nascem ou dos ovos ou da placenta de suas mães, que por sua vez são seres vivos que nascem ou dos ovos e das placentas de suas mães, que por sua vez são seres vivos que nascem dos ovos e da placenta de suas mães. Você entendeu? Nenhum de nós nunca teve primeiro Adão, nunca teve primeiro cachorro, nunca teve primeiro gato, nunca teve primeiro passarinho. Todos os animais são filhos de outros animais. O que acontece é que a cada nova geração de um animal, uma pequena variação genética acontece naquele animal. E quando isso se acumula por milhões de anos, por milhares de anos, em alguns casos, o animal que está numa ponta da geração se torna um animal
devido ao acúmulo de adaptações, completamente diferente do animal que começou tudo isso. É isso. Isso não é mais um mistério. Isso é um dado da realidade para nós. Para todo mundo que admite a realidade. Então, se isso é um dado da realidade, o único mistério é como que as substâncias químicas se organizaram para formar o primeiro organismo celular. Esse é o único mistério. Não é mais o mistério o surgimento dos animais. O surgimento dos animais já é difícil dizer claramente, porque é uma coisa extremamente complexa, mas já é conhecido da humanidade. Como surgiram os animais? Evolução por meio de seleção natural. Ponto. Isso não é mais ponto de discussão. E aqui no Beit Midrash, nós não admitimos questionar a realidade. Porque isso é mentir. Questionar a realidade é mentir. E evolução é um fato. Então, isso que ele está dizendo, que o Elohim, ele está colocando aqui o argumento dos adversários, né? Não se perca na leitura. Então, os adversários diziam, olha, ele teria muitos atributos, porque ele mostraria o poder ao criar as coisas, que seriam os animais. Não. Não. Simplesmente não. Por quê? Porque mesmo os rabinos da antiguidade, séculos 3 e 4, quando eles inventaram de explicar, por exemplo, os fenômenos aparentemente sobrenaturais das narrativas bíblicas, como que os rabinos resolveram explicar aquilo? Eles disseram não. Não é que ele veio e fez uma mágica ali na hora. Isso estava assim preparado desde a origem do mundo. O que é que significa falar isso? Quais são as consequências de falar isso? E a diferença de falar isso para falar, sim, ele fez a mágica. O resultado é o seguinte. A crença dos rabinos no divino não era intervencionista. Deus não é mágico de Oz, ou o zumbi do cristianismo, faz mágica, dá Hadouken. Não, não é nada disso. A realidade não é assim. Olha para a natureza. Não é desse jeito. Mas ocorreu, está escrito que ocorreu. Veja, eles nem passam pela questão de, mas vamos questionar o que está escrito, que é o que nós costumamos fazer, que é o correto. Eles nem tinham esse avanço no pensamento ainda. Então, mesmo aceitando o que está escrito lá, como é que a gente lida? Isso é uma coisa que foi preparada para acontecer assim. Mesmo isso que está aqui, que está dizendo que abriu a água, mesmo isso, não dá para dizer que foi uma vara que foi lá e abriu. Nós temos que dizer que isso era um fenômeno arquitetado na natureza e que tinha, digamos assim, uma cronometragem para acontecer. Que nem quando, de repente, tem uma erupção. Não tem? Numa data específica tem uma erupção. Mas durante todos os centenas de anos antes estava parado o negócio lá, quieto. Ninguém sabe quando aquilo vai acontecer. Aí, de repente, saiu o fogo do chão. Então, essa era a leitura que os rabinos faziam. Essa marca era determinada pelo Elohim. Ele prepara que as coisas aconteçam no tempo específico que elas têm que acontecer. E se quem tiver no meio, testemunha para bem ou para mal. Né? No caso do mar, a água baixou, e aí eles precisavam passar e passaram. E o que faz Moshe um profeta seria o fato dele saber de antemão isso, e não o fato dele ter feito a água abrir. Essa é a visão que se tornou a visão oficial dos rabinos. Entende? Enquanto que, se você não tem um profeta no seu meio, vai sair fogo do chão uma hora e você não vai saber, porque não vai ter ninguém para avisar, e aí as pessoas vão morrer. Mas as coisas da natureza acontecem de uma forma pré-estabelecida, diziam os rabinos. Então os rabinos não eram as pessoas que nutriam as crenças de o Deus é o mágico de Oz. Mesmo eles, sem o avanço no pensamento de se questionar a escritura como nós temos que ter hoje. Mesmo eles não pensavam isso. Então essa gente que fala, ele tem o poder das criaturas, nem os rabinos determinavam isso. Sim, as criaturas surgiram, mas como? É um mistério. Nós não sabemos. É isso que eles diziam. A única coisa que o texto está dizendo é que o Elohim é o responsável por isso. Agora, como? Como nós não sabemos. Entende? Então o erro dos atributistas é que na sua limitada capacidade intelectual, eles querem tirar conclusões que são muito maiores do que eles mesmos.
Então, ele tem o poder de criar as coisas, vontade de dar existência às coisas, conforme ele deseja, e a sabedoria ao conhecer o que ele criou. Consequentemente, esses atributos não se referem à essência do Elohim, mas expressam relações entre ele e suas criaturas. Veja, então eles estão partindo de um pressuposto equivocado. Da onde vem o erro dos atributistas e toda a sua teologia? De não partir da observação da realidade para tirar qualquer tipo de conclusão. Eles partem de crenças que eles inventam e depois passam a cultuar. Então eles não são cultuadores de Deus, eles são cultuadores das próprias crenças. Por isso que nós dizemos, eles prestam culto ao fruto da própria imaginação. Certo? Esse é o Deus deles, a própria imaginação. Então Maimônides conclui, né? Portanto, nós que verdadeiramente mantemos a unicidade, veja o que ele disse aqui, né? Essas pessoas que parecem estar fazendo homenagem, dizendo que o Deus criou pela sua vontade, fez os bichinhos e fez perelipipim, eles não mantêm a unicidade. Ah, mas eles dizem que sim. E daí? E daí que eles dizem? Veja, essas são pessoas que escutam vozes na cabeça. O que eles dizem tem algum peso? Nenhum. Não significa nada. É o balbuciar de um lunático. Nós que verdadeiramente mantemos a unicidade. Só é possível manter a unicidade se você entender o que nós falamos no parágrafo anterior a esses que nós estamos lendo. Assim como não falamos que algum elemento esteja incluído na essência pela qual criou os céus, outra pela qual criou os 4 elementos, e uma terceira pela qual criou as ideias, veja, nós não falamos isso, está dizendo Maimônides. Assim como nós não dizemos que tem um elemento, ele criou os céus, depois a terra, depois isso que ele foi fazendo uma maquete. Nós não dizemos isso. O que dizemos? Como o Urashi interpretou no Bereshit. Quando você lê o relato do Bereshit do comecinho, as coisas são feitas de quê? O Urashi concluiu, são feitas de luz. Mas qual o sentido disso, especialmente para uma pessoa medieval? Bom, sentido nenhum. Mas eu não estou aqui buscando sentido, eu estou explicando o livro. É isso que o Urashi falou. O que o livro diz que as coisas são feitas de quê? De luz. É assim que o Urashi falou, é assim que se lê o relato inicial. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'chosh al pinei tachon ve'ruach Elohim merachefet al pinei hamayim vayomer Elohim yehi or vayhi or. Então, as coisas são feitas de quê? De luz. Agora, qual o sentido disso? Sei lá, o Urashi falou. É isso aí, o livro falou isso. Agora, qual o sentido disso, eu não sei. Certo? Não estou aqui para... Não é cientista. Ele era um homem do século XI interpretando um livro que foi montado no século III. Ele falou, o livro disse que as coisas são feitas de luz. O que será que isso quer dizer? Sei lá. Mas é isso. Percebeu? Então veja, nós não dizemos que tem um elemento pelo qual fez os céus, outro pelo qual fez a terra, outro pelo qual... Não. Nós dizemos que a singularidade deu origem a tudo. E essa ação da singularidade gerou luz. E aí todas as coisas teriam sido derivadas dessa luz aí. De que jeito? Sei lá. Foi o que a tradição falou. Se você for buscar lá na física, com o conhecimento do que é luz, do que é partícula, você chega em alguma coisa com isso? Chega, né? Entende? Se você pegar a teoria do Big Bang e as primeiras estrelas, e o ciclo de vida delas, e a morte delas, e as reações nucleares que dão origem a substâncias químicas que tornam depois possível a existência de planetas, e planetas com substâncias químicas que tornam a vida possível se aquele planeta estiver na zona adequada em relação à sua estrela. E tudo isso começou com o quê? Com luz. Entende? Então, nesse sentido,
Esse foi o sentido escolhido pela tradição. Tem 1000 formas de você olhar para isso. Mas essa foi a forma que a tradição escolheu. Então é isso que o Rambam está falando. Nós não dizemos isso. Não falamos que algum elemento esteja incluído na essência pela qual criou os céus, outra pela qual criou os 4 elementos, e uma terceira pela qual criou as ideias. Certo? Nós não falamos isso. Eles é que falam isso. Quem? Os que escutam vozes na cabeça. Da mesma forma, rejeitamos a ideia de que a essência contenha um elemento pelo qual tenha poder, outro pelo qual tenha vontade e um terceiro pelo qual tenha conhecimento das suas criaturas. Em outras palavras, nós não pensamos Elohim como um corpo. Isso quer dizer um elemento que tenha poder, outro que tenha vontade, outro... porque o que tem em nós? O que os antigos pensavam? Os antigos pensavam que nós temos humores e que esses humores determinam nossas vontades e nossos estados de espírito. Que algo parecido com isso haveria numa visão física do Deus. O Deus também teria os seus humores divinos. Por isso, tantas mitologias, as coisas são feitas do sangue do Deus, da lágrima do Deus, da baba do Deus, do sêmen do Deus e de outras coisas do Deus. Mas a nossa mitologia não é assim, especialmente a rabinicamente desenvolvida. Ela não atribui ao Deus um corpo. Então não tem a lágrima do Deus, a baba do Deus, o suor do Deus e os órgãos do Deus. Não tendo os humores do Deus, não tem vontade, não tem humor, não tem composição com a qual você possa atribuir diferentes coisas. Então você atribui ao quê? Aos diferentes fenômenos da natureza. A própria natureza. Percebe? Não a isso. Pelo contrário, ele conclui, é uma essência simples, sem qualquer elemento adicional. Veja, é muito fácil de entender, né? Ele criou o mundo, né? O universo é jargão popular, e o conhece, mas não por qualquer força extrínseca, ou seja, de fora. Percebe isso? Como o Elohim conhece? Veja, voltamos à palavra conhece. O que nós falamos antes que é conhecimento? Experiência. Só isso é conhecimento. Então, se só isso é conhecimento, como o Elohim conhece? Porque a realidade que originou é sua experiência. A experiência do real não é nossa. É do Elohim. É o Elohim que está tendo a experiência. E nós? Nós somos o que acontece enquanto o Elohim está tendo a experiência. Ou seja, nós não temos nós a existência, que é a consciência. A consciência é o Elohim tendo a experiência. Portanto, não tem nós, só tem o Elohim tendo a experiência. Isso também é um texto para você parar e contemplar. O que eu quero dizer com isso? Parar e apenas observar a realidade em torno de você, focando no momento presente, observando seus pensamentos e sabendo quem você é. Saber quem você é simplesmente ter a experiência disso. Ter a experiência da consciência que você é. Você é isso que observa os pensamentos. Mas você não experimenta isso. Você experimenta os pensamentos. Porque você experimenta aquilo no que a sua atenção está. E por todo o tempo em que a sua atenção está nos pensamentos, você experimenta os pensamentos, que são um filtro da realidade, não são a própria realidade. Os pensamentos são um filtro, uma deturpação, uma distorção da realidade. Aquilo que você é aquilo que é capaz de perceber esse fenômeno. O fenômeno do sujeito e do objeto. O sujeito constituído dos pensamentos que formam a sua ilusão de eu, porque é uma ilusão, e o objeto, que são os pensamentos que determinam o que está em torno de você.
desde os nomes que você dá para objetos, como também aos acontecimentos e a maneira como você interpreta os acontecimentos. Todas essas coisas fazem parte da estrutura de pensamentos, de como o pensamento entrega para você a realidade. O teu pensamento é condicionado. Não foi condicionado por você, mas ele é condicionado com a sua colaboração. Começa na doutrinação recebida na infância e continua com a manipulação de opiniões na sociedade, tirando de você a capacidade de perceber a realidade por você mesmo. Você se torna dependente de um terceiro para determinar o que é real e o que não é. E quando eu digo isso, eu estou falando a partir da sua análise de consciência. Quando você usa uma determinada crença para determinar, para avaliar o que é verdade e o que não é, você está usando um filtro que não foi você que elaborou na maioria dos casos. E mesmo quando é você, ele é baseado em equívocos na maioria dos casos. Por quê? Porque você não usa a realidade como barômetro da verdade. E você não usa porque você não a experimenta. Você experimenta pensamentos, crenças e opiniões. A proposta maimonidiana é uma que você substitua a observação da realidade via pensamentos por uma que seja a partir daquilo que você é de fato. Que você permita se ter experiência. Que você permita que aquilo que você é experimente a realidade diretamente. Para isso, você precisa superar o sistema de pensamento. E para superar o sistema de pensamento, você não pode estar identificado com eles. Ou seja, você não pode usar os pensamentos para construir o seu senso de identidade. Você deve compreender que aquilo que você é, sua verdadeira identidade, parte disso que observa os pensamentos. Não é feita de nenhum tipo de pensamento. Todas as opiniões e ideias que você tem sobre você são falsas. As positivas e as negativas. Todas elas são falsas. Porque elas são delírios construídos a partir de desequilíbrios, de doutrinações, de ideias incutidas, de respostas emocionais, que se tornaram conglomerado de ideias. Como essas coisas te afetam se elas são ilusórias? Porque você criou com elas uma relação emocional através da crença. Crença acontece quando eu pego uma ideia e chamo-a de minha. Quando eu faço isso, eu crio uma crença. Quando eu crio uma crença, eu crio uma resposta emocional àquela crença. Então, como as crenças, em geral, são crenças depreciativas, crenças que nos diminuem, tipo a doutrina do cristianismo, você é um pecador, o Deus vai matar todo mundo, a menos que você entre para o nosso clube. Quando você admite essa crença, esse delírio, essa mentira, você está criando uma imagem falsa de você mesmo, deixando, portanto, de ter contato com você mesmo. Porque você colocou uma crença em cima daquilo ali. Percebe? É preciso que você, para ter a experiência de quem você verdadeiramente é, descubra-se. E para isso ser possível, você deve superar os pensamentos que você mesmo produz. E você não vai fazer isso se você não exercitar, focar a sua atenção no momento presente. Focar a sua atenção no momento presente significa viver de maneira atenta ao instante e a tudo o que acontece em torno de você. Exercício de atenção. Além da qualidade de vida que isso obviamente proporciona para todas as atividades, isso tem o benefício de fazer com que você cresça na percepção de si mesmo. A percepção de si mesmo consiste na capacidade de observar o sujeito. Ou seja, observar os próprios pensamentos. Dar a eles o que lhes falta, atenção. Quando eles surgirem e quando eles se esvaírem.
ser o observador. E na medida que um pensamento não te afeta mais, o que resta? Resta a percepção silenciosa da realidade. Resta, em última análise, o silêncio. Mas nesse sentido, não é o silêncio externo, entende isso? De você estar num lugar silencioso. Até porque, se você considerar, a natureza não é silenciosa. Né? Tem gente que fala, não, eu vou sair para o mato, eu gosto do silêncio. Mas que mato você anda indo, que é silêncio? Porque a natureza é extremamente barulhenta. Todos os animais, todos os insetos, todas as formas de vida, todos os fenômenos naturais são ruidosos e barulhentos. O silêncio do que se fala é interno. Não é o silêncio de fora que é necessário, o de dentro que é. Esse silêncio de dentro é esta capacidade de perceber os pensamentos. É isso que é silêncio. Entende isso? Não é uma questão de você ter um ambiente ideal. É uma questão de você não depender mais de ambiente nenhum. Percebeu que é o que nós estamos falando com a questão dos pensamentos? Porque toda a percepção da realidade, ela é dada, pelo menos até o momento, para a maioria das pessoas, pelo pensamento. É seu pensamento que interpreta para você o que acontece em torno de você. É a sua crença nesses pensamentos que faz com que você sinta isso. Então, se você romper essa ligação, haverá, a partir daí, algo que observa a realidade, sem o filtro dos pensamentos, ditando do que se trata. Isso é ter a experiência da realidade. De fato, nesse caso. E você consegue isso treinando observar o momento presente. Levando isso para o seu dia a dia. Então, por isso que foi dito antes que Elohim é uma experiência. Não é uma experiência mística, porque misticismo é charlatanismo. Elohim é uma experiência concreta. Ou podemos dizer, é a experiência concreta. A experiência que todo mundo deveria ter, porque é a experiência que todo mundo merece ter. De existir plenamente no mundo. De devotar 100% da sua atenção à sua presença nesse mundo. Bom, eu espero que esses apontamentos consigam guiar você, mas eles não significarão nada, absolutamente nada mesmo, se não houver prática disso. Se a pessoa não experimentar, focar a atenção no momento presente, para ter a percepção de si e, consequentemente, ter a percepção do Elohim, como o Ramban nos apontou. Perceberam? Bom, se você apreciou o nosso conteúdo, você já sabe o que fazer. Se você não é inscrito, você se inscreva. Porque aí você vai continuar acompanhando as futuras publicações. Se você não deixou o like ainda, então deixe, porque isso ajuda na promoção do vídeo. E se você quer que esse conteúdo continue a ser produzido, aí a única forma de garantir isso é nos apoiar. Não precisa ser nada mirabolante, todo gesto, porém, é importante. Ação é melhor que pensamento. Então você pode acessar os links do Apoia-se ou do Vaquinha aqui na descrição do vídeo e nos apoiar se você puder, e toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Eu fico por aqui. Desejo a vocês Shavuot Tov, uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo. Letra outra. Bye bye.